falando em Páscoa, deixe-me já dar outros avisos aqui. Além das crianças, o coro misto da igreja também se apresentará na Páscoa. Não se apresentará com uma cantata. São 2 músicas, né, Carlão? Cantará 2 músicas, inclusive músicas que já são do repertório do coro. Se você quiser participar, mesmo que você não conheça o repertório, não fez parte das outras vezes que o coro cantou, não tem problema, venha participar. A ideia de pegar músicas mais conhecidas é porque a gente tinha pouco tempo de ensaio, então já tem um grupo que conhece, que ajuda os outros. Mas dá tempo de você aprender, tá bom? E são só 2 músicas. Então os ensaios serão de domingo, né, Carlão? Hoje já tem ensaio. Que horas? 5h30. Hoje, 5h30, você vai perder a rodada do Brasileirão e vai vir cantar louvores ao Senhor. Se você ficar em casa, o seu time vai perder. Está escrito na Bíblia. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de algum, pois alguns perderam títulos por causa disso. Tá bom, gente? Então venha no ensaio, vai ser muito bom, tá bom? Vem participar. Eu não sei cantar, eu já disse que o Carlão sabe afinar todo mundo, tá? Vem que ele dá um jeito, tá bom? Se ele não souber, ele fala assim: irmão, você já ouviu falar de dublagem? Só mexe a boca. Não, brincadeira, pode vir que vai ser lindo, tá bom? A Páscoa tá chegando, né? É dia 5 de abril. Nós teremos o nosso culto de Páscoa pela manhã. A gente já devia estar... Olê, a gente já devia estar fazendo isso, né? Ou não? Dá tempo ainda, né? Peraí, que dia é hoje? Mas já tá... Gente, é 2 domingos. Então é o seguinte, pessoal. Desculpa, Lê. Para quem não sabe, a maioria sabe, mas para quem não sabe, toda Páscoa, no domingo de Páscoa, pela manhã, nós fazemos o culto aqui na igreja, que nós chamamos de culto da ressurreição, mas que a gente não faz no horário da ressurreição. Porque, né, é muito cedo. E sempre é 6 horas da manhã em algum lugar. Não precisa ser aqui. Então, nós vamos fazer o nosso culto da ressurreição, que é com o café da manhã. É muito gostoso, queridos, é um tempo de comunhão, um tempo de crescermos em união também. Então, nós damos o nome para saber quantas pessoas vêm, porque a gente ainda vai ter que alugar cadeira por enquanto, tá bom? A gente aluga cadeira e mesa para a gente fazer aqui dentro, a gente faz uma mesona grande, todo mundo participa e a ideia é nós partilharmos. Aí cada um traz alguma coisa para o café da manhã. Então a gente tem que ter noção de quem está trazendo o quê, por isso que tem que dar um nome, tá bom? Então não perca, queridos, vale a pena, é um tempo muito bom, é uma tradição já nossa de celebração da Páscoa, é domingo pela manhã, eu falo o horário à noite que eu ainda vou conversar com a Lê para saber que horário que a gente faz, tá? Cada ano a gente faz um horário, mas à noite eu aviso o horário certinho e depois a gente divulga nas redes sociais, tá bom? Mas é isso, então não perca. Pode já dar o nome, Lê, ou vocês preferem que espere à noite? Pode, já pode dar um nome para a Lê então, tá bom? E bem na semana que a Nath está viajando, vai poder te ajudar, vai ser... Você na raça aí. Mas ela volta sexta-feira, domingo que vem ela já está. Tá bom, queridos? Amém? Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa nossa reunião, porque nós não estamos aqui pela nossa vontade apenas. Estamos, na verdade, movidos pelo Senhor, que opera em nós esse desejo de estarmos juntos. Que o Senhor nos abençoe e que receba também a nossa adoração, e abençoe também a assembleia que teremos após o culto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos o nosso tempo de louvor, de adoração, do nosso culto agora pela manhã. Nós queremos também já entregar tudo isso nas tuas mãos, Senhor.
Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não é possível, Senhor, fazer qualquer coisa sem o Senhor. Não é possível viver sem Ti, Pai. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós reconhecemos de que nós não podemos, não conseguiríamos viver sem Ti, Pai. E por isso, Senhor, nós queremos declarar, Pai, essa próxima canção com todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós somos, Pai, declarando tudo aquilo que o Senhor é para nós, Senhor. Traz ao nosso coração, Pai, essa verdade dia após dia, Pai. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha
seja de coração, que é o nosso coração perante o Senhor e diante do Senhor, Pai. Obrigado porque as nossas vidas estão diante de Ti. E por isso nós podemos nos sentir seguros, Pai, porque o Senhor está aqui conosco e em nós também. Obrigado por esse tempo, Pai, de louvor e adoração, onde nós juntos como igreja podemos declarar, Pai, palavras tão importantes e tão profundas de adoração a Ti. E também palavras, Pai, que vão doutrinando o nosso coração em Ti. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e que o nosso coração permaneça nesse mesmo ambiente de contrição e de arrependimento diante do Senhor. Esse mesmo ambiente de adoração, Pai, que o nosso coração permaneça para ouvir a Tua boa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 35. João, a partir do versículo 35 até o versículo 51. Diz assim a palavra de Deus, João 1, 35 a 51. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois... no dia seguinte, João estava... Eu li errado, desculpa. Não está certo, desculpa. Eu virei a página aqui. João 1, 35 a 51. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhe, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe. Disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma das experiências tristes da infância do homem brasileiro é ser escolhido por último na pelada. Não é não, Guto? Nunca passou por isso, né? Sempre foi o craque da galera, né, Guto? Sempre foi, né? Né, Clésio? Não sabe o que é isso, né? Não sabe o que é isso.
Esses caras que jogam muito, né? Não sabem o que é isso. Mas eu sei. Porque a ordem dos convocados, a ordem dos convocados é um testemunho público da sua habilidade, né? Então, os primeiros chamados são os melhores. Quem ganha no Para o Ímpar vai escolher o craque. Por isso que geralmente a gente bota os melhores para tirar para o ímpar, que é para, né, deixa eles, as pessoas irem atrás deles, né? E aí a gente fica com isso na cabeça. Vocês que não passaram por isso não sabem, né? Mas é uma tensão, uma tensão. Ao ponto de alguns falar assim, também não vou jogar também. Fui o último, não vou jogar também. Aqui Jesus está chamando os seus primeiros companheiros de time. Os primeiros discípulos que Jesus chama. Mas diferente do que acontece no futebol infantil, aqui Jesus não faz com base em nenhuma característica humana. É muito interessante essa convocação que Jesus faz para os seus primeiros discípulos. Porque Jesus, praticamente nesse texto, encontra essas pessoas meio que aleatoriamente. João aponta para Jesus e fala, olha lá o Cordeiro de Deus. E aí 2 discípulos abandonam João e vão atrás de Jesus. Jesus nem chamou, eles foram atrás de Jesus. Especialmente porque eles creram no testemunho de João. Esse é o Cordeiro de Deus. Eles entenderam aquilo que João estava ensinando desde antes. João disse, virá aquele do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias do pé. Ele é o Cordeiro de Deus. E quando ele aponta para Jesus, esses discípulos, como expressão da sua fé, abandonam João e seguem. João mesmo não disse que vem alguém maior que batizará com o Espírito? É ele que eu vou seguir. E ele abandona João e vão atrás de Jesus. É a manifestação narrativa da doutrina que foi trazida por João logo antes, no texto anterior. Depois, ele encontra com Filipe e fala simplesmente, siga-me. E não se fala mais nada sobre Filipe. E aí Filipe encontra Natanael e fala, olha, encontrei. Aí Natanael vai atrás dele e fala, eu vi você lá na figueira, fica aqui. Maneiras diferentes que esses apóstolos foram chamados, sendo que em nenhum deles há nenhuma demonstração de qualquer habilidade pessoal, de qualquer característica pessoal que fizesse deles serem escolhas prioritárias, os craques do time de Jesus. Acho que é especialmente porque Jesus se garante, né? E isso não é só no nível de características individuais e pessoais, mas isso também toca os aspectos sociais. Quando nós olhamos para o grupo mais amplo de judeus, chamados por Jesus a participar do colégio apostólico, ou de homens chamados por Jesus para participar do colégio apostólico, nós notamos origens sociais muito diferentes também. Vemos pescadores, vemos publicano, né? Vemos gente engajada politicamente, zelota, vê gente que não era tão assim engajada, vê gente muito religiosa, como Natanael. Nós vamos encontrando pessoas de todos os grupos se aproximando de Jesus. E não só dos 12, mas o outro grupo de pessoas que acompanham Jesus também. Pessoas de origens diferentes. Pessoas que faziam parte do Sinédrio, como José de Arimateia. Mulheres, como Maria Madalena e as outras mulheres. Samaritanos, gentios. Gente que é encontrada por Jesus e que começa a acompanhá-lo na sua caminhada. Aqui mesmo nesse texto, nós vemos Jesus chamando Simão de Cefas, uma palavra aramaica que é Pedro, que é pedra, já é a palavra grega, Petros, né? Mas a gente vê também um homem chamado Filipe, que é um nome grego, pura e simplesmente. E o Senhor vai adicionando essas pessoas no seu grupo. Pessoas que não parecem ter em si nenhuma característica especial que fizesse ser especialmente proveitoso tê-las ao lado de Cristo, para a missão de Jesus.
mas algumas características desse encontro com Jesus. Não das pessoas, mas do encontro. E isso, na verdade, é o que mais marca o nosso discipulado, a nossa vida com Cristo. Em primeiro lugar, estes que foram seguir Jesus, saindo lá do hall de amigos e de seguidores de João Batista, esses, quando chegam a Jesus, o reconhecem antes de mais nada como mestre, chamam ele de Rabi. E ao invés de perguntar qualquer outra coisa, perguntam a ele: onde você está hospedado? Uma pergunta um tanto estranha, mas que aponta para um desejo, que é o desejo fundamental de todo discípulo. O que um discípulo quer do seu mestre? Um discípulo quer conviver com seu mestre. Um discípulo quer conviver com seu mestre. O discipulado de Jesus exige uma convivência com ele. Tanto que eles vão para a casa onde Jesus está hospedado e passam o dia com ele. Passam o dia com Jesus. Ficam ali o tempo todo. E a gente não sabe o que o mestre ensinou para eles. Ele foi chamado de mestre. E a gente não sabe o que ele falou para eles. Porque não importa. Nesse texto não importa. Importa que eles passaram tempo com Jesus. Eles conviveram com Jesus. Isso coloca em xeque a nossa própria visão de ministério na nossa vida de igreja. Em que a gente acha que o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, aquele que exerce algum cargo, algum ministério, aquele que tem até uma posição de mestre, ou de pastor, ou qualquer coisa do tipo, que carrega de alguma forma uma missão apostólica, já que toda igreja é apostólica, que esse é marcado pelos seus dons e pela forma como ele realiza as coisas. E é cheio de gente que adora falar de Jesus, mas não gosta de conviver com Jesus. É cheio de gente assim. Gosta de falar de Jesus, mas não gosta muito de conviver com Jesus. Porque se conviver com Jesus, aí vai ter que refazer o jeito que fala com Jesus. Acima de tudo, o discípulo quer andar com Jesus. Ele quer conviver com Jesus. Mas há mais uma característica aqui. O discípulo não conhece Jesus apenas nesse nível da convivência pessoal, mas ele também conhece Jesus no nível do cumprimento das profecias. E aqui Jesus é chamado primeiro por João de Cordeiro, mas depois ele é chamado de Messias, no versículo 41. Aquele que é esperado, o ungido de Deus que era esperado pelo povo. Depois é dito que sobre ele fala a lei e os profetas, no versículo 45. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Depois, ele é reconhecido como Filho de Deus e Rei de Israel, por Natanael, no versículo 49. E aí Jesus fala, esse mero entendimento foi suficiente para você me reconhecer assim? Vocês verão coisas muito maiores. E aí ele fala que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sim, meus irmãos, há um conhecimento de Jesus, que é um conhecimento da intimidade. Mas há um conhecimento de Jesus, que é o conhecimento através do reconhecimento do lugar que Jesus ocupa na grande história que Deus conta na sua palavra. Aquele que tem Jesus apenas como aquele seu amigo íntimo que você encontra em oração, mas não valoriza o que fala Moisés e os profetas, não valoriza o testemunho dos evangelhos, não valoriza aquilo que está sendo anunciado na palavra de Deus, reconhece Jesus apenas como aquele parceiro que de vez em quando faz algumas coisas boas, e quando ele faz a coisa boa, você vai lá e ergue a ele uma oração de gratidão, dá uma engordada no dízimo, faz alguma coisa desse tipo, você não conhece Jesus do jeito que ele deve ser conhecido. Assim como aquele que conhece Jesus apenas do ponto de vista da sua palavra, do testemunho, da letra, mas não tem um relacionamento de convivência com ele. Esse também não conhece Jesus da maneira como ele é. Nós conhecemos Jesus pelo que ele é, testemunhado segundo a sua palavra, e porque ele é aquele que vive entre nós e com quem nós nos relacionamos diariamente, aquele com quem nós convivemos. De forma que fica para nós esse desafio duplo.
Para aqueles muito dados à teologia, à doutrina, cresça em espiritualidade. Para aqueles muito dados à espiritualidade, cresça em informar a sua piedade com teologia. Essas coisas andam juntas. E andam juntas desde o início desse evangelho. Em que João fala que aquele que era o seu amigo, ele é o amado. Lembra? Nós estamos olhando para o evangelho de João como testemunho do amado de Deus, né? Do amado de Jesus. Aquele que é o seu íntimo amado, ele fala, ele é a palavra. Por quem todas as coisas foram feitas. Ele faz afirmações grandiosas sobre Jesus. Ele fala, eu conheço ele na intimidade, mas você precisa entender que ele é muito mais do que isso. Ele é aquele em quem nós vemos o céu aberto. Anjos subindo e descendo. O Espírito de Deus como pomba descendo e falando, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é este. Ao mesmo tempo é aquele em que duas pessoas passaram e falaram, eu quero ir lá na sua casa, vem. E passaram o dia com ele. E o mais maravilhoso é que essa dupla forma de conhecimento de Cristo está disponível a nós. Como o próprio apóstolo João fala, registrando o que Jesus disse para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. A fé me leva a querer conhecer a Jesus intimamente, pessoalmente, mas também me leva a querer reconhecer Jesus segundo as Escrituras. O crente não pode se dar ao luxo de abandonar o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, de crescer em entendimento da palavra. Não pode, meus queridos, não pode. Também não pode se dar ao luxo de abandonar a piedade, de abandonar a espiritualidade. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre essa palavra espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra maravilhosa, porque ela não aparece na Bíblia. Espiritualidade, do jeito que a gente usa, é uma palavra que ela surgiu na Idade Média. Ela surgiu na Idade Média. E ela não tinha esse sentido que a gente tem hoje, em que a gente fala de espiritualidade quase que como um aspecto transcendental genérico que passa por qualquer religião. Muita gente usa espiritualidade para evitar a palavra religiosidade. Quem teve Orkut aqui? Levanta a mão. Não, você não. Você teve Orkut, Arthur? Não, acho que... O Arthur é um menino tão obediente que eu falei, levanta a mão, ele levantou, né? Tá certo, isso aí. Isso aí, muito bem. Quem teve Orkut aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma galera, né? Estão tudo velho, viu, gente? O Orkut tinha uma página, né, que você colocava um monte de informações sobre você, né? E aí, tinha parte lá sobre religião. E era legal que essa parte ela era aberta, você não podia colocar qualquer coisa. Você não podia, por exemplo, em religião, colocar corintiano, né? O Guto tentou, não deu. Você não podia colocar, tinha lá as opções prontas, ela não era aberta. Mas ela tinha uma opção que era, tem um lado espiritual independente de religiões. Que é a forma como se usa hoje a palavra espiritualidade. Eu tenho muita espiritualidade. Significa que ele não é uma pessoa religiosa. Sendo que a palavra espiritualidade surgiu na Idade Média dentro de um contexto cristão. Aí a gente usa a espiritualidade como esse senso de transcendência genérica que todo mundo tem. Mas nós, cristãos, entendemos espiritualidade de uma forma diferente, como o Alistair McGrath fala num livro maravilhoso chamado Introdução à Espiritualidade Cristã. Um livro maravilhoso. Não tão devocional assim, mais teológico, mas um livro muito bom. Ele fala assim, para os cristãos, espiritualidade tem a palavra espírito. Espírito para nós não é simplesmente uma característica do ser humano. Espírito é uma pessoa. E não é. O Espírito Santo não é uma pessoa. Significa que, meus irmãos, espiritualidade cristã sempre é um relacionamento pessoal com Deus. Nunca é um sentimento genérico de transcendência. Um sentimentalismo sobre coisas metafísicas. Não. É um relacionamento com Deus pessoal. E a gente não pode abrir mão disso. Se por um lado nós vemos linhas cristãs mais dadas ao Espírito e alimentando esse tipo de encontro e essa convivência com Cristo, mas às vezes caindo em erros por não se deterem naquilo que Jesus falou, apenas naquilo que Ele faz, nós muitas vezes somos tentados a lidar com a letra sem lidar com a presença real de Jesus em nós. Isso também é um problema.
crescemos em uma espiritualidade informada teologicamente. Cresçamos no conhecimento de Deus, cresçamos na piedade. Amém, meus irmãos? O resto não importa. Você não tem muitos dons, muitas habilidades, muitos recursos, eu não sei falar direito, como é que Deus vai me usar? Eu não sei. Eu passo 10 horas do dia trabalhando sozinho, não falar com ninguém, como é que eu vou testemunhar do evangelho? Deixa Jesus agir através de você, não se importa com isso. A minha família, ninguém é crente, eu não vim de um berço religioso, eu fico olhando os irmãos que cresceram em lar evangélico, já sabem tanto, eu não sei nada. Não importa, nada disso importa. Eu tenho histórias na minha vida, marcas da minha história que são péssimas, eu não sei. Não importa, nada disso importa. Importa o encontro real com Jesus e o reconhecimento de que Ele é aquele de quem as Escrituras falam. Então, para isso, você precisa conhecer Ele. Você precisa conhecer as Escrituras, ou conhecê-lo através das Escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos crescer nisso, então? Amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto, e aí a gente começa. Acho que nem precisa, viu, meu querido? Precisa, tá? Senão você vai subir e descer só. Eu não vou nem sair. Vamos orar, encerrando o nosso culto, e aí começando a nossa assembleia, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pela vida de Jesus em nós, pelo encontro real que nós temos com Ele, e porque, ó Deus, através da palavra nós podemos ter dimensão da realidade, da grandeza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos ensina, ó Pai, a viver uma espiritualidade autêntica, genuína, formada pela sua palavra. Que nós cresçamos assim em toda a virtude do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.